Você ainda se lembra de quando o ronco de um motor parecia o som da liberdade? Quando o cheiro de gasolina, o vento no rosto e o barulho da estrada faziam o coração bater mais forte? Se essas lembranças ainda moram em você, então seja bem-vindo ao canal O Tempo de Ontem. Um lugar feito para quem não esqueceu das boas e eternas memórias. Aproveita e se inscreve agora, porque aqui cada vídeo é uma viagem de volta ao tempo em que o Brasil se movia com alma, música e poeira nas estradas. Os anos 70, uma década em que o Brasil parecia respirar esperança e barulho de motor. Era o tempo em que a fumaça do escapamento se misturava ao cheiro de café coado na beira da estrada e a vida acontecia devagar, como quem não tinha pressa de chegar. Os carros não eram apenas meios de transporte, eram sonhos sobre rodas. E quem viveu aquela época sabe, havia uma mágica no ronco de um motor, no banco de vinil quente do sol de meio-dia, no volante grande que exigia força e paciência, e no costume de acenar para o vizinho quando cruzava a rua. As estradas ainda eram longas faixas de aventura, e o transporte, um reflexo fiel de um Brasil que crescia, mas ainda guardava sua alma simples, interiorana, feita de poeira, de música e de fé. Vamos voltar juntos no tempo? Feche os olhos e imagine o Brasil dos anos 70. Antes mesmo de ver o carro, você ouvia. Era o barulho grave, quase musical, de um motor a gasolina se preparando para sair. O som de um Fusca ligando parecia o anúncio de que o dia começava. Cada casa tinha sua trilha sonora particular. O motor engasgando, o portão abrindo, o rádio tocando Roberto Carlos e o vizinho gritando: "Até mais, seu João!" O ronco do motor era uma espécie de identidade. O Opala tinha o som mais encorpado, o Chevette mais leve. E a Brasília tinha um barulho inconfundível. Parecia estar sempre pronta para uma viagem de domingo. Naquela época, cada carro tinha personalidade. Não existia esse silêncio dos motores modernos. O carro falava, resmungava, cantava junto com a gente. Nos anos 70, o automóvel era mais do que um bem. Era um símbolo. Quem conseguia comprar um carro novo, mesmo que fosse simples, era visto como alguém que venceu na vida. E era uma conquista suada. Muitos passavam anos juntando dinheiro, sonhando com aquele dia em que poderiam pegar a chave na concessionária e sentir o cheiro de carro novo. Um aroma que misturava borracha, couro sintético e emoção. E quando o carro chegava, era uma festa, a vizinhança toda vinha ver. As crianças corriam ao redor, o pai passava a mão na lataria com cuidado e a mãe ficava com medo de arranhar o banco. Era como receber um membro novo na família. As viagens de férias também eram verdadeiros rituais. Não existia GPS, nem ar-condicionado. O mapa era de papel, dobrado 1000 vezes, e o vento entrava pela janela, bagunçando o cabelo e trazendo o cheiro do mato. Na estrada, parava-se em cada posto para tomar uma coca de garrafa e encher o tanque com gasolina azul, aquela que deixava o ar mais pesado, mas o coração mais leve. E se o carro quebrava, o que acontecia com frequência, ninguém se desesperava. Sempre aparecia alguém com uma chave de boca, uma garrafa d'água e "vamos ver o que dá para fazer". Porque nos anos 70, até os problemas de estrada viravam histórias para contar. O Brasil dos anos 70 tinha seus heróis, e muitos deles tinham 4 rodas. O Volkswagen Fusca era o rei das ruas. Onipresente, resistente e carismático, o Fusca não escolhia dono.
Estava com o operário, com o médico, com o estudante e com o avô. Entrava em qualquer lugar, vencia qualquer subida e era o primeiro carro de quase todo mundo. Quem nunca viajou no banco de trás de um Fusca, espremido entre primos e sacolas, não sabe o que é infância à moda antiga. Mas havia também o Chevrolet Opala, o símbolo da elegância e do poder. Era o carro dos sonhos, o desejo de quem queria se sentir importante. Com seu ronco grave e presença imponente, ele cortava as avenidas com uma mistura de respeito e admiração. Era o carro dos executivos, dos chefes de família, dos que gostavam de se exibir na praça aos domingos. A Kombi era outro ícone, versátil, barulhenta e fiel. Levava de tudo, gente, carga, sonhos e até noivos. Muitas famílias brasileiras viajaram de Kombi por todo o litoral, com colchões no chão, panelas na mala e a certeza de que o caminho era tão importante quanto o destino. E não dá para esquecer a Brasília, companheira das donas de casa modernas, dos professores e dos jovens casais. Era o carro que dizia: o Brasil está mudando. Compacta, eficiente e com aquele jeitinho brasileiro de se adaptar a tudo. Havia também o Dodge Dart, imponente, de linhas longas e motor vigoroso. Era o sonho americano em solo tropical. O carro que fazia o dono se sentir em um filme, mesmo que estivesse só indo ao mercado. Esses carros tinham alma, tinham cheiro, som, peso e presença. Hoje, quando alguém liga um carro e só ouve o silêncio do motor elétrico, talvez nem imagine o que era sentir o carro. Nos anos 70, dirigir era uma experiência sensorial completa. O Brasil dos anos 70 estava em expansão. O governo incentivava o transporte rodoviário e as estradas começaram a crescer, conectando cidades, aproximando famílias e espalhando histórias. A Via Dutra, por exemplo, era sinônimo de aventura. Quem viajava de São Paulo ao Rio de Janeiro sabia que a jornada era longa, cheia de curvas, caminhões e paradas em restaurantes de beira de estrada. A cada placa, uma lembrança. A cada ponte, uma canção que tocava no rádio AM. E por falar em rádio, ele era o companheiro inseparável de qualquer motorista. Não havia playlist, nem streaming. Havia vozes. As vozes que narravam o trânsito, que contavam as notícias e que tocavam as músicas que embalavam o coração do Brasil. E quando o sinal do rádio falhava, o silêncio era preenchido por conversa, risadas e o barulho do vento. Nem todo mundo tinha carro, é claro. E quem não tinha, conhecia bem o sabor do transporte coletivo. Os ônibus eram cheios de histórias. De manhã, a correria do trabalhador. À tarde, o estudante com o uniforme amarrotado. E à noite, o cansaço de quem voltava para casa. Os motoristas eram quase heróis, enfrentando ruas esburacadas, buzinas e o calor que parecia sair do asfalto. Os trens também faziam parte da vida cotidiana. Ligavam bairros, cidades, mundos diferentes. O barulho metálico das rodas sobre os trilhos era uma música que embalava os sonhos de quem ia e voltava todo dia, acreditando num futuro melhor. E havia os bondes que ainda resistiam em algumas cidades, como lembranças de um Brasil mais romântico. Aquele som de campainha e o balanço leve no percurso. Quem viveu não esquece jamais. O transporte público era duro, mas humano. As pessoas se conheciam, se ajudavam, dividiam guarda-chuvas e histórias. Era um tempo em que a solidão ainda não tinha tomado os assentos. Ter uma carteira de motorista nos anos 70 era um rito de passagem. O jovem que tirava a carta ganhava não apenas o direito de dirigir, mas o status de adulto.
E o primeiro carro, ainda que usado, era motivo de celebração. A mecânica era simples, quase artesanal. Os donos lavavam os carros no domingo com balde e sabão em pó, lustravam o capô, calibravam os pneus e, se precisasse, metiam a mão na graxa sem medo. Hoje, um carro é uma máquina silenciosa e impessoal. Mas nos anos 70, ele tinha alma, dava trabalho, exigia carinho, e cada risco na lataria era uma lembrança. Quem viveu as viagens de carro nos anos 70 sabe que elas eram diferentes. Não era sobre chegar rápido, era sobre o caminho. A família se espremia no banco de trás, o pai no volante, a mãe com o mapa no colo e o cachorro, invariavelmente, tentando pular para frente. As paradas eram parte da diversão. Postos com letreiros coloridos, lojinhas de lembranças e aquele pastel de vento que parecia o melhor do mundo. As crianças contavam quantos caminhões azuis passavam, os pais cantavam e o rádio tocava músicas que hoje, só de ouvir, fazem o peito apertar. Era um tempo em que as viagens eram cheias de improviso, mas também de união. Se chovia, todo mundo ria. Se o carro enguiçava, virava piada. E quando finalmente se chegava ao destino, o que ficava não era a distância, era a lembrança. Nas cidades grandes, como São Paulo e Rio, os carros também definiam o ritmo da vida. A Avenida Paulista começava a ganhar forma de modernidade, com carros subindo e descendo, luzes refletindo nos vidros e um Brasil que queria ser moderno. Mas bastava sair um pouco do centro e o tempo voltava a correr devagar. Carros estacionados na sombra das árvores, crianças brincando na rua e o cheiro de gasolina se misturando com o de pão quente da padaria. E lá estavam os ônibus urbanos, coloridos, barulhentos, sempre cheios. Os cobradores guardavam um troco na cintura, as pessoas empurravam, pediam desculpa, e no fundo do ônibus alguém sempre começava uma conversa que terminava em amizade. Nas pequenas cidades, o som do motor era quase um anúncio: lá vai o seu Zé pro sítio. Dona Maria foi buscar os meninos na escola. A vida acontecia devagar, e o carro fazia parte da paisagem, não da correria. Com o passar dos anos, os carros mudaram. Vieram os motores mais modernos, os painéis digitais, o conforto. Mas algo se perdeu pelo caminho. Os carros dos anos 70 tinham imperfeições que os tornavam humanos. Precisavam de cuidado, de ouvido, de paciência. Quem dirigia aprendia a sentir o carro, a perceber pelo som se algo estava errado. Era uma relação quase de amizade. Hoje, tudo é controlado por sensores, computadores e sistemas silenciosos. Mas nenhum deles será capaz de substituir o coração acelerado de quem, um dia, pegou estrada ao som de Raul Seixas, vendo o sol nascer pelo retrovisor. Os anos 70 também foram o início de uma era de transformação. As montadoras estrangeiras se fixaram no país e o brasileiro começou a sonhar com o próprio carro. Era o símbolo de liberdade. Com um volante nas mãos, podia-se ir para qualquer lugar, da praia ao interior, do trabalho à vida. E esse espírito moldou uma geração. A geração que aprendeu a trocar pneu, a empurrar o carro do vizinho e a dirigir com um olho na estrada e outro na temperatura do motor. Era o Brasil do improviso, da criatividade e da coragem. Um país que crescia sobre rodas, movido a esperança e gasolina. Talvez hoje, quando você vê um Fusca passando, ainda sinta aquele calor familiar. Talvez o cheiro de gasolina velha te leve de volta para a infância. Ou talvez
Ao ver uma Kombi estacionada, venha um sorriso e uma lembrança boa de um tempo em que tudo parecia mais simples. Os carros dos anos 70 não eram perfeitos, mas talvez justamente por isso fossem tão amados. Eles tinham alma, tinham história, tinham cheiro de vida real. E o transporte daquela época, com suas falhas e improvisos, ensinou ao Brasil uma lição valiosa. A estrada importa tanto quanto o destino. Hoje os carros se ligam sozinhos. Os vidros sobem com um toque. O GPS fala com a gente. Mas nenhum desses confortos substitui o calor de uma viagem em família, o barulho do motor e o vento no rosto. Os anos 70 ficaram para trás, mas vivem na memória de quem os sentiu, de quem se lembra da buzina afinada, dos letreiros pintados à mão e da sensação de liberdade quando o ponteiro do velocímetro subia. Talvez o progresso tenha nos dado conforto, mas os anos 70, esses nos deram histórias. Histórias que ainda vivem nas garagens empoeiradas, nas fotografias amareladas e nos olhos de quem um dia dirigiu não apenas por necessidade, mas por amor à estrada. E você, qual carro marcou a sua infância? Você lembra da primeira vez que sentou no banco da frente e olhou o mundo passando pela janela? Se lembra do cheiro de gasolina, do som do motor, do vento no rosto? Então você sabe do que estou falando. Porque o tempo pode mudar tudo, menos a sensação de estar vivo, no meio da estrada, com o coração batendo junto ao motor. E assim era o Brasil dos anos 70, um país que se movia com fé, barulho e alma. Um tempo em que cada carro era uma história e cada estrada um sonho. Deixe seu comentário contando sua lembrança e nunca se esqueça, o passado pode ter ficado para trás, mas ele ainda mora em nós.